Irmãos, cada dia que passa, nós sabemos que a volta de quem se aproxima? A volta de Jesus, muito bem. E nós estamos entrando agora em uma semana que é muito comemorada, onde estaremos, muitas vezes, o mundo todo, estará comemorando o nascimento de Jesus ou o Natal. É bem importante a gente entender que o Natal, assim como outras festividades, é uma realidade não só no nosso país, como em muitos lugares do mundo. E nós precisamos aprender, irmãos, cada dia mais a respeito de como nos comportarmos nesse dia, não só no dia, mas na semana, e vermos realmente a origem e conhecermos cada dia mais um pouco, não simplesmente a respeito do Natal mundano, mas também a respeito do nascimento de Cristo. Amém? Vamos então abrir as nossas Bíblias para nós entendermos um pouquinho mais a respeito dessa data comemorativa. Vamos estar abrindo as nossas Bíblias aí em Mateus capítulo 1, verso 23. Em Mateus capítulo 1, verso 23, nós vamos ler o seguinte. Quem gostaria de ler? Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isso, irmãos, é o que a Bíblia diz a respeito do nascimento de Jesus. Se nós lermos outras passagens também, nós vamos ver basicamente a mesma coisa. Agora eu pergunto, menciona aí o dia, o ano pelo menos, o mês? Não menciona nada de data de nascimento. Até porque, na época de Jesus, o costume dos judeus era de não comemorar aniversário. Naquela época eles não tinham esse costume que nós temos tanto, de se comemorar a data de aniversário da pessoa. Então, a Bíblia, primeira coisa, a Bíblia ela não menciona o dia, nem o mês, nem o ano de nascimento de Jesus. Isso é um fato que nós temos que aceitar. Porém, se a Bíblia não menciona o nascimento de Jesus, como então existe um dia, para se comemorar o nascimento de Jesus, que é o Natal? A primeira coisa, a irmã ali já está comentando, muito bem, irmã. A primeira coisa, nós temos que entender um pouquinho como surgiu o Natal. Veja bem, o Natal, inicialmente, ele não inicia o Natal. Existia nessa época, uma festa pagã. Olha só o nome da festa, era uma festa chamada de Solis Invicti, que era comemorado o nascimento do sol, que era uma homenagem feita ao considerado deus persa chamado de Mitra. Então existia essa festa. E essa festa era uma festa, de certa forma assim, muito forte. E o que acontecia nessa festa? Muitas bebedeiras e tudo mais, e etc. E aí, então, o Papa no século IV, chamado Júlio I, ele estabeleceu, então, o dia 25, que era homenagem a esse Mitra, como o dia do nascimento de Cristo. E por que o Papa fez esse, de certa forma assim, essa mudança de uma festa que era pagã para o lado religioso? Porque ele queria combater, primeiro, aquele movimento que cada dia crescia mais com o movimento cristão. É como se você perceber, a igreja adventista fez um retiro de carnaval. Todo mundo já foi, e conhece. Então, por que a igreja fez o retiro de carnaval? Para combater o quê? A festa de carnaval. Ou seja, é uma opção para as pessoas que não querem ir para a festa, mas muitas vezes vão estar ali, de certa forma, expostas àquilo,
está participando então do retiro de carnaval. E então iniciou a partir dessa data aí do século IV, comemorando então o Natal como o dia de nascimento de Cristo. A gente sabe que não. E depois, o que aconteceu? Os Estados Unidos, como tinha muito marketing nessa festa, né? Colocou-se ali agora um símbolo. O símbolo do quê? Do Papai Noel. As crianças aqui prestam bastante atenção para vocês aprenderem. O símbolo do Papai Noel foi colocado para que se houvesse um mascote, para que as pessoas consumissem mais e vendessem mais. Então pegou-se um mascote como o Papai Noel, que era na verdade, né, um homem muito bondoso antigamente. E esse homem era muito bondoso, ele fazia alguns brinquedos, alguns artefatos e dava para as crianças carentes. E então pegou essa história que existia nos Estados Unidos, existe até hoje, e colocou o símbolo de Natal como o Papai Noel, que na verdade, né, já está sobrepondo aí o próprio símbolo de Jesus. E então começou todas aquelas festas e aquelas comemorações e o comércio, né, que cada dia mais ele cresce, cada Natal, tão grande o comércio natalino, o comércio natalino é tão grande que ele começa lá no início de dezembro. Muitas lojas, né, já começam a preparar no caso novembro, já estão preparando já para o Natal. E aí, irmãos, nós percebemos que essa é a história de como surgiu o Natal. Porém, nós vamos esquecer tudo isso aí. Sabe por quê? Porque nós temos que focar no presente. Nós temos que entender na palavra de Deus se nós hoje, como cristãos, devemos participar ou não, se sim, como, se não, por quê. E é isso aí que a Bíblia tem a nos dizer. Você como cristão, você pensa como? É um tema bem complicado, não é? Por quê? Porque muitas vezes fala, eu acho que sim, deve participar, ou não, eu acho que não deve participar. Porém, nós temos que analisar uma coisa. A palavra de Deus, ela é bem clara, né? E nós vamos estar lendo também, lá em... Deixa eu achar aqui. João capítulo 2, versículo 1 a 3. Eu gostaria que alguém lesse pelo menos o primeiro versículo aí. Lá em João 2, 1 até o 3. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Pode ler o texto também. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Isso. Todos nós conhecemos essa história aí, que é o primeiro milagre de quem? De Jesus. Veja bem, irmãos, a primeira coisa, nós precisamos lembrar o seguinte: o ser humano, ele tem seus altos e baixos. Ele tem seus momentos, de certa forma assim, de coração mais duro, e tem também seus momentos de coração mais mole. E nós precisamos fazer como Jesus fez. Nós precisamos não simplesmente ir pelo rótulo, mas ir atrás do quê? De conquistar as pessoas para o reino de Cristo. E nós precisamos levar a palavra de Deus. Nós percebemos o seguinte: muitas vezes nós achamos que o Natal não deve ser comemorado. E a Bíblia realmente não quer que nós comemoramos o Natal. Porém, nós precisamos entender uma coisa: não é porque nós não devemos comemorar o Natal que nós não podemos utilizar o quê? O clima. Todos nós percebemos que no Natal, como que são os filmes?
Isso, não é de uma pessoa que vivia sozinho, que era uma pessoa triste ali, e as pessoas começaram agora a visitar aquela pessoa, e aquela pessoa começou a se sentir melhor, ou alguém bem pobre. O que acontece? Aquelas pessoas que estavam bem pobres ali recebem ajuda, né? Então começa aquele clima de que um ajuda o outro. Se você vê alguém ali sem um casaco, você faz o quê? Você vai lá e consegue um agasalho ali e dá para aquela pessoa. Então, nós percebemos que, apesar de que o cristão tem que ser sóbrio, entendeu? Nós temos que lembrar que Papai Noel, entendeu? Foi uma invenção realmente do povo, principalmente os americanos, para que o ser humano consuma mais. Nós temos que estar consciente disso. Nós temos que ter consciência de que Jesus não nasceu 25 de dezembro, de forma nenhuma. Por que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? Veja bem, não tem a data certa, mas todos os técnicos, né, os teólogos, os arqueólogos, eles percebem o seguinte, que a melhor menção para saber a data de nascimento de Jesus é de seu batismo. Diz a Bíblia que Jesus batizou quando ele completou o quê? 30 anos. E aí nós sabemos que Jesus batizou no início do outono. E o início do outono lá, no caso, possivelmente vai ser em setembro ou então outubro. Não teria como ser dezembro, não. Então nós percebemos que essa é mais ou menos a aproximação da data de Jesus, do seu aniversário. Só que mesmo como cristãos, que sabemos que o Natal não é realmente a data do nascimento de Cristo, nós temos que fazer como Jesus. Jesus, por exemplo, ele foi em uma festa de casamento. Chegando lá, as pessoas estavam reunidas ali, né? Aquelas famílias estavam reunidas. E ali então, ele fez o seu primeiro o quê? Seu primeiro milagre. E a partir daquela festa ali, muitas pessoas saíram dali pensando o quê? Quem foi que fez aquele vinho tão maravilhoso? Porque naquela época dava o primeiro, né, o vinho bom, quando as pessoas estavam ali chegando, né, e tudo mais, e depois dava um vinho qualquer. E eles perceberam que aquele último vinho era muito melhor. E então, irmãos, quando as pessoas começaram a descobrir que foi Jesus que fez aquele milagre, que foi Jesus que fez aquela transformação, as pessoas agora começaram o quê? A ficar curioso a respeito de Jesus. Então, o que o ser humano tem que fazer também? O que nós temos que, na época de Natal, fazer? É utilizar esse clima natalino e levar até as pessoas quem? Jesus. E nós temos que entender uma coisa importante. Quando o bebê, quem aqui gosta de cocô, né? Acredito que ninguém. Agora, todos nós sabemos, quando o bebê faz cocô, a gente tem que falar, não, esse negócio está fedendo demais, eu vou jogar fora. É assim? O que você tem que fazer? Procurar limpar, não é verdade? Limpa ali, as mães aí sabem como que é o negócio feio. Então limpa ali, tal, depois faz o quê? Fica melhor, dá um banho e tudo mais. Só que nós temos que lembrar que você não tem que jogar o bebê fora, juntamente ali com as coisas erradas dele, não. A mesma coisa, irmãos, o Natal, por mais errado, que nós sabemos que tem coisas erradas no Natal, o Natal não tem vaidade, não tem coisas promíscuas, não tem festas, baladas e tantas coisas que a gente for falar aqui. Tem isso ou não tem? Tem. Mas não é porque o Natal tem coisas erradas que nós temos que agora fazer o quê? Virar as costas. Nós não podemos agora querer ignorar essa festa. Sabe por quê?
Porque se nós fazermos isso, nós vamos estar perdendo uma grande oportunidade de aproveitar que a família está reunida. Quem aqui, por exemplo, não conhece uma família que reúne os filhos todos no Natal? A Dani mesmo está visitando a mãe no Natal. As irmãs devem vir também, não devem? Vem não, mãe? Mas se fosse do mundo, elas viriam. Amém, né? Normalmente eu conheço famílias mesmo que no Natal vem quem? Vem a família toda. Aí reúne ali. E o Natal, irmãos, realmente ele reúne pessoas. E aí eu pergunto para você, qual então é um dia bom de, se alguém te convidar, por exemplo, uma família ali que não conhece a verdade, chega para a Bel e fala: ó, Bel, dia 25 de Natal nós vamos estar fazendo uma ceia lá em casa. Você não quer ir participar com a gente? O que Bel tem que fazer? Aceitar. Entendeu? Só que Bel, irmãos, tem que ir, não de certa forma assim, com o clima de festa. Bel tem que ir com o clima o quê? De Cristo no coração. E chegar lá, já que está todo mundo naquele clima, e as pessoas, apesar de não conhecer muito bem a festa, acham que Jesus nasceu nessa data, Bel tem que falar o quê? Já que o homenageado hoje é quem? É Cristo. Que tal a gente ler um verso aqui da Bíblia? Que tal a gente fazer uma oração antes de nós cearmos? Só que no coração de Bel, ela sabe, irmãos, que muitas vezes aquelas pessoas ali se reuniu por um motivo só festeja, só de festa mesmo, né? Mas ela tem que saber também que aquelas pessoas estão com aquele clima. E aquele clima lá vai ajudar a levar a palavra de Deus àquelas pessoas. Porém, irmãos, nós temos que estar cada dia mais atentos. Sabe por quê? E agora aquelas árvores? Tudo bem você ir na casa da pessoa que está com uma árvore enorme na casa dela. Mas nós, como cristãos, não temos que colocar o quê? Na nossa casa, não. Nós que temos filhos, principalmente quanto menor, mais importante, temos que chamar ele e falar o quê? Olha só. Esse presente que todas as crianças recebem aí, falando que é do Natal, que é do Papai Noel, na verdade não é. Contar para ele a verdade. Esse presente aí é o pai delas que compra normalmente e coloca. Conta a história. Ela já sabe? Eu já sabia. Então conta a verdadeira história para eles. Não iluda não. Porque tem criança aí, às vezes, que chega nos 13, 14 anos achando que existe mesmo o Papai Noel. E essas crianças que estão sãs, com a mente sadia, vão levar esse conhecimento para quem? Para outras crianças também. E elas vão falar: não, meu pai me explicou esse negócio de Natal. E é só uma forma de obrigar os pais a estar comprando presente, às vezes, para os filhos. E muitas vezes não tem nem condições, né? Às vezes o pai não tem nem condição e ali, sei lá, endivida ali para comprar um brinquedo para dar para a criança, e a criança acha que quem deu? O Papai Noel. Nem o crédito vai para o pai, porque ele dá para a criança e a criança: foi o Papai Noel que me deu. Não sabendo ela que o pai talvez vai ter que trabalhar 2 ou 3 meses fazendo hora extra para pagar, às vezes, por um brinquedo que nem tinha tanta necessidade. Então nós precisamos, irmãos, para o mundo, entendeu? Levar a mensagem de Deus no Natal, mas dentro da nossa casa nós temos que fazer o quê? Contar a verdade. Dentro da nossa casa nós temos que mostrar para as nossas crianças que realmente quem nasceu nesse dia de Natal não foi Jesus, mas que nós precisamos o quê? Ter Jesus não só no dia de Natal. Porque o costume talvez do mundo é esquecer de Jesus por quanto tempo? Por 1 ano ali, né? Aí chega na semana de Natal, ali talvez no dia de Natal, aí fala: ó, hoje eu vou fazer o quê? Hoje eu vou lembrar de Jesus. Verdade. Então nós temos que, dentro do nosso lar, cultivar realmente a verdade. E nessa ocasião nós temos que levar até o mundo também o quê? Essa verdade. Sabe por quê?
Porque se o Natal é o dia do nascimento de Jesus na cabeça deles, nós temos que chegar lá e mostrar para eles quem? O Jesus de verdade. Aí quando eles aceitarem esse Jesus de verdade, que realmente não é o Jesus do 25 de dezembro, né? Mas é o Jesus real, esse Jesus, o que nós conhecemos, vai começar a fazer no coração deles o quê? Uma grande transformação, uma grande mudança. Eles vão começar a perceber que o Natal tem que ser todos os 365 dias do ano. E não só o quê? No dia de 25 de dezembro. Mais uma coisa interessante, que talvez muitos vão se perguntar. Tudo bem, eu entendi, mas qual a posição oficial da igreja, né? Como aqui a maioria, todo mundo acredita, né? A maioria, né? Não, acho que todo mundo mesmo. São adventistas já. Qual que é a posição oficial da igreja? Porque tem essa questão, né? Em tal lugar, assim, como que é a igreja feita em tal lugar? Não sei, mas qual a posição oficial da igreja? Eu estou com um texto aqui da Revista Adventista, entendeu? Que seria a posição mais oficial assim da igreja. Apesar que nós não temos que seguir a igreja. Nós temos que seguir quem? Jesus, a Bíblia. Mas lógico, nós temos que, como é um tema assim, meio transversal, nós temos que sim olhar, né, a posição da igreja. Por quê? Porque lá são muitas pessoas, são muitos estudiosos, muitos pastores, né, que sentam e reúnem ali para tomar uma posição oficial. E diz a revista o seguinte: enfim, será que é sábio desprezar todo o ensejo que o Natal proporciona para atitudes que combinam com o Espírito de Cristo e se restringem a combater a festividade pelo que ela tem de caráter negativo? É algo a se pensar. Ou seja, a revista está falando o seguinte: será que é sábio a gente ignorar o Natal e no Natal nem sair de casa, nem ir na casa de um amigo? É isso que a revista está perguntando, né? Será que é sábio? E ela mesma responde da seguinte forma: um cristão que reconhece o que Cristo fez ao vir ao mundo não pode desprezar a oportunidade cultural que o Natal proporciona de combinar a mensagem de Cristo e de incentivar a adesão aos seus ensinamentos. Tá vendo? Então o que a revista está dizendo é o seguinte: que nós como cristãos sábios não podemos perder essa oportunidade. Agora, sempre que formos convidados, né, ou sempre que participarmos de um jantar ali, né, de um almoço, nós temos que sempre estar levando qual bandeira? De Cristo. Você também não tem que ir na festa lá só para comer, não. Porque senão aí você não está fazendo o propósito. Se você resolver, eu vou entrar, então já que é assim, eu vou colocar um monte de luzes na minha casa, vou colocar uma árvore de todo tamanho, vou fazer isso, fazer aquilo, e esquecer de Jesus, aí está errado, irmãos. Nós temos que dentro da nossa casa realmente fazer um dia normal, um dia qualquer. Mas quando nós formos na casa de alguém que acha que aquele dia é um dia especial, nós vamos usar esse pensamento dele. E aí sim, levar a palavra de Jesus, levar a mensagem de Jesus a todas as pessoas. Diz mais aqui a revista, diz assim, o fato de a data não ter sido estabelecida nas Escrituras não deve servir de impedimento para aproveitarmos o contexto do Natal, a fim de proclamar que Cristo veio ao mundo morrer pelos pecados da humanidade e virá outra vez para conceder o quê? A vida eterna a todos que o cercam. Então, isso é uma verdade. Muita gente lembra de Jesus o quê? Nascendo. E quando você for em um local onde as pessoas pensam dessa forma, você tem que falar o quê? Que Jesus veio, nasceu, mas vai fazer o que mais? Vai voltar. Ele morreu e vai o quê? Ressuscitou, pode até falar completo, né? Ele morreu, ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele está preparando moradas, ele vai voltar para levar quem? Eu garanto para vocês, a melhor época do ano
para se conseguir atingir mais corações é o quê? É o Natal. Ah, Paulo, mas não é o dia do nascimento de Cristo, então eu não vou pregar nessa data. Não, irmãos. Jesus poderia ter feito isso lá no casamento ou não? Ah, eu não vou no casamento não, porque o pessoal vai beber e vai ter isso e tal. Lógico que Jesus ficou até o pessoal se embriagar? Não, ele saiu antes. Mas no início, que estava todo mundo sóbrio ali, e só um detalhe, irmãos, o vinho que eles bebiam não era um vinho alcoólico, não. Mas o vinho que guardavam, entendeu? Ele fermenta. Entendeu? Não tem jeito. Se você pegar um vinho hoje e colocar, antigamente, como que tinha? Tinha um vidro todo higienizado para guardar os vinhos, era assim? Não, eles pegavam talhas, ou então eles pegavam também alguns odres ali, que era feito normalmente de quê? De madeira, ou então de pele de animal também. Ele era revestido com pele de animal. Então colocava o vinho bom ali. Só que com o tempo, o que acontecia? Ele fermentava. Então, normalmente, se a pessoa tomou um copo, o que acontece? Ontem mesmo, foi anteontem, Ione comprou um negócio de vinho lá, né? E cara, aquele negócio, hein? Eu não gostei do preço. Mas é bom, você toma ali e tudo mais, é uma coisa suave. Só que se você perceber, o vinho que eles tinham não era talvez um vinho igual esse, né? Era um vinho mais fermentado por causa do tempo. Então, não que Jesus estava indo para uma festa onde ia ter bebedeira, não. Era natural que as pessoas iam bebendo ali, bebia bastante, né? E aí chegava a ficar meio alegres, nada comparado com hoje, sair caindo e negociando não, entendeu? Só que a gente tem que estar consciente disso aí. Não era um vinho colocado álcool dentro dele, igual é feito esses outros vinhos, não. Era aquele vinho mesmo natural, mais fermentado. E, irmãos, nós temos que analisar que Jesus foi lá, Jesus curou, Jesus fez um milagre ali. A Bíblia não fala, mas pode ser que Jesus curou também. E nós sabemos que se Jesus não curou fisicamente, mais o que? Espiritualmente. E ele deve ter, com certeza, deixado ali naquela festa, aquele pensamento, nossa, quem fez isso? E nós precisamos também ir, não nas festas, entendeu? Mas ir o quê? Nas reuniões onde tem pessoas ali, porque a gente sabe, a verdade. Lógico que tem gente que faz um churrasco e já leva a cerveja para lá, não é realmente o lugar do cristão estar. Mas tudo bem no início. Se a pessoa te convidar mesmo, eu sei que vai ter cerveja lá, eu sei que vai ter uísque e tudo mais. Mas quem é que chega numa festa embriagado? Alguém conhece alguém que já chega na festa embriagado? Difícil, né? Pelo menos não é, eu conheço um assim, não. Mas a maioria não. Todo mundo chega na festa o quê? Sóbrio. Então chega, vai. Se o cara te convidar, vai. Chega lá, antes de todo mundo beber, você já começa. Fala, olha, eu vim aqui falar para vocês do Natal, tal. Aí faz ali e tudo mais, deixa a mensagem e depois você faz o quê? Sai de fininho, entendeu? Quando as pessoas começam a abrir a primeira cerveja ali, você fala, não, eu vou ter que ir em tal lugar assim, assim. Ou então, normalmente, depois, né, de algum lanche ali, né, alguma ceia ali, as pessoas vão realmente começar a beber, você vai e se retira. Porém, nós temos que lembrar, irmãos, que Jesus faria o quê? Ele, com certeza, ele iria lá, iria pregar, iria salvar pessoas. Então, nós, como seus seguidores, nós temos que fazer a mesma coisa. Agora, vamos aprofundar um pouquinho mais. Aqui, a revista diz mais aqui, ó. Achei. Paramos aqui. Aproveitar o contexto a fim de proclamar que Cristo veio a esse mundo morrer pelos seus pecados, né? E virá outra vez. O próprio Senhor Jesus celebrou uma festa não prevista na Bíblia. Em vista disso, por que o Natal como ocasião de receber a Jesus como presente de Deus e de oferecê-lo a outras pessoas como grande presente de Deus, e Ele quer dar a todos um presente? E de forma que presente e que proporciona a liberdade do pecado e confere a vida eterna. Então é um presente de que, miraculosamente,
consegue proporcionar àquela pessoa o quê? Uma liberdade. E a liberdade de uma vida eterna, uma liberdade de escolha. Então, irmãos, nós temos que aproveitar. Agora vamos fazer uma coisa também. Cada vez que você conhecer alguém no Natal, que você for na casa de alguém, você pergunta para a pessoa: você sabe realmente a história do Natal? Para as crianças também, quando você vê uma criança falando assim: o Papai Noel vai me dar isso. Então você fala para a criança: você conhece realmente quem nasceu no Natal? Conta para ele a história do Papai Noel, mas também conta para ele a história real, a história verdadeira, de que a única pessoa que é capaz de nos dar a salvação, a vida eterna, é Jesus e não Papai Noel. E para a gente finalizar, já que a igreja tem a posição de que devemos no Natal estar indo, pregar, está indo modificar, de certa forma assim, o conhecimento popular de que o Natal é só uma festa e tudo mais, nós temos que levar Jesus. Então, será que nós poderíamos então ir para o Carnaval? Ir para as festas de carnavais, para as, aquelas, eu nem sei, é rave que fala, tem uns negócios lá que eles falam, umas festas lá, aqueles desfiles, e tudo mais. Vamos agora entender, irmãos, e comparar. Nós queremos usar o Natal porque é uma época que as pessoas estão com o coração mais o quê? Mais sensível. Agora eu pergunto para você, e o Carnaval? Será que eles fazem uma ceia antes do Carnaval? Olha só a origem da palavra Carnaval, que é a origem do latim, carnavalis. Significa o quê? A carne é que vale. Ou seja, é o pensamento carnal, é a vontade carnal. Então, por que então nós podemos, no Natal, estar indo nos lares das pessoas pregar, e no Carnaval nós temos que nos afastar daqueles desfiles e de todos os tipos de festas e falas do Carnaval? Porque, irmãos, o clima do Carnaval é o quê? É totalmente diferente. Se você ir no desfile de Carnaval, tem como você pregar para alguém ali, será? Não. Dificilmente, porque aquele barulho lá, acho que a pessoa não consegue nem falar. Só se você chegar no ouvido da pessoa e dar uns gritos bem altos, entendeu? Por isso que nós não podemos usar essa desculpa, porque vai ter muitos adventistas falando: já que a posição da igreja, já que os pregadores falam que no Natal não tem problema você pregar Jesus ali para as pessoas e tudo mais, então eu vou resolver pregar a respeito de Jesus para as pessoas lá no desfile de Carnaval. E aí nós percebemos, irmãos, que nós temos que utilizar uma festa, pode ser até mundana, mas civilizada. Diferente de você ir numa boate, Eu não sei quem aqui já entrou em uma boate. Eu não lembro se eu já entrei. Eu acho que não. Quer dizer, eu acho que não. Estamos lembrando assim. Talvez, quando eu era pequeno ainda, uma pessoa pediu para me chamar alguém que estava dentro de uma boate. Era uma boate pequena, lá de Jucuruçu. Todo mundo acho que conhece Jucuruçu, era do bar, quem lembra? Tinha um puxadinho do lado lá, que era lá chamava de boate. E eu lembro que parece que eu entrei lá, mas era um som ensurdecedor. Era um barulho terrível. Então, quando eu gritava a pessoa nem ouvia. Aí eu tive que sair olhando, e aí a luz, aquela luz lá atrapalha você ver. Na hora que você está vendo, a luz muda e suas vistas ficam assim. Então eu nem sei se eu achei a pessoa. Mas resumindo, não é realmente um clima de que o cristão deveria ir lá fazer uma pregação. Agora, no Natal, irmãos, é diferente e nós precisamos usar isso. Outro tema para a gente finalizar é também a Páscoa. O que as crianças esperam receber na Páscoa? Um ovo de Páscoa. Um ovo de Páscoa. E quem é que traz o ovo? É o coelho.
Então nós temos que nessa data também fazer o quê? Ir para o lado vizinho, entendeu? Ir para os lugares onde tem aquelas reuniões, aquele, sei lá, de certa forma ali, um encontro de pessoas, né? E mostrar para as crianças o quê? Pegar, comprar. Ah, mas minha criança, eu posso comprar um ovo? Tudo bem, pode sim. Mas você compra um ovo de Páscoa e chega para ele e fala o quê? Ô filhinho, você já viu algum coelho que bota ovo? De chocolate. E de chocolate ainda? E vai ter que falar assim, eu acho que não. Assim, então vamos sentar aqui, eu vou te contar realmente a história de quem? A história da Páscoa. E então aquela criança ali, como ele está com o ovo na mão, ele vai falar, vamos sentar aqui. E ele está ali, né, comendo o ovo, e você vai estar explicando para ele. A Páscoa, na verdade, entendeu? Foi originada onde? Lá no povo de Israel. O povo era cativo, o povo estava agora como escravo. Então Deus fez o quê? Deus retirou, né, aquele povo ali da escravidão com mãos fortes. E Ele pediu para que eles comemorassem o quê? Esse dia importante, que era o dia da Páscoa, o dia da libertação. E por que hoje a gente não comemora o dia da Páscoa? Porque Jesus ele veio o quê? Ser a nova Páscoa. Então hoje nós comemoramos o ressurgimento de Cristo no lugar da Páscoa. Apesar que não tem problema comemorar, mas é uma data que já passou. Então nós precisamos utilizar, irmãos, essas festas, mesmo que mundanas, essas datas, mesmo que mundanas, mas para levarmos a verdade, para levarmos luz até essas pessoas. E eu sei que todo mundo aqui vai conhecer alguém que vai estar comemorando o Natal. E sabe o que vocês devem fazer? É perguntar para essa pessoa, você conhece a origem do Natal? Você quer que eu te conte mais a respeito dessa data? E com certeza a pessoa vai falar, eu quero conhecer mais. Então você vai sentar com essa pessoa, aí sim você vai mostrar a origem do Natal e você vai mostrar também a origem de Jesus. E dizer para ele que ele não tem que comemorar o nascimento de Jesus só um dia no ano. Ele tem que comemorar o nascimento de Jesus quantos dias no ano? Todos os dias do ano. E principalmente não o nascimento de Jesus como pessoa, mas o nascimento de Jesus onde? No nosso coração, como nosso Pai, como nosso Redentor, como uma pessoa, como o Deus que vai realmente nos libertar. Amém? Amém. Que nós possamos cada dia mais lembrar que Jesus, ele tem que nascer, ele tem que crescer, ele tem que viver cada dia no nosso coração para que nós possamos realmente receber as bênçãos. Vamos nos colocar em pé então para a gente cantar o hino final. Irmão, deixa eu só esclarecer. Até agradeço a Paulo, né? Esclareceu bem claro. E às vezes as pessoas fazem umas perguntas, a gente não sabe nem responder detalhadamente, né? E ele deixou muito claro pra gente. E nós vamos fazer sim, uma festinha, né? De acordo com Paulo, né? Não em homenagem ao Natal, mas um movimento para a gente estar aí confraternizando uns com os outros, né? Na casa de Bianca. Na casa de Bianca, né, Bi? Vai ser uma casa de Bianca. Israel, Maria já conspirou para nós, viu? E todos aqueles irmãos que sentiram desejo. Na verdade, vamos lá, irmãos, para a gente nos alegrarmos juntos, né? Comer uma carninha assada junto, que é muito bom, né? Conversar. E de uma certa forma estar agradecendo a Deus aí por mais um ano, né? Foi um ano meio que atribulado. Nós estamos aqui para a honra e glória de Deus, né? Então, aquele irmão que foi estar aqui, que não for viajar, vamos nos ajuntarmos, né? E vamos lá para a casa de Israel, da de Maria. Ele já está com bastante vontade, né? Que a gente nós vamos. Então vamos juntar para a gente ir para lá, fazer um jantar e nos alegrarmos juntos, tá bom? Vamos então nos colocar em pé, convidar as moças aqui para deixar
Obrigado por ter nos concedido, Pai, o privilégio de termos o Teu santo e maravilhoso Evangelho pregado a tantas pessoas. Amém. E esse Evangelho, Pai, nos atingiu, esse Evangelho chegou até nós, e que nós também hoje possamos utilizar esse clima natalino para levarmos o Teu Evangelho a todas as pessoas que precisam de Ti, que são todos os seres humanos. Que cada dia mais nessa terra nós possamos lembrar que o Teu nascimento tem que ser também no nosso coração. Amém. Porque de nada importa o Senhor ter nascido e morrido por tantas pessoas se nós não o aceitarmos. Que nós possamos levar o Deus que se sacrificou para salvar a humanidade a todas essas pessoas que estão famintas por vida e por vida eterna. Amém. Sabemos, Pai, que nesse mundo vamos ter aflições, mas também sabemos que se tivermos bom ânimo, nós vamos seguir os Teus passos e vamos receber por herança o que o Senhor preparou para nós desde a fundação do céu. Amém. Nos ajuda para que nós possamos sempre lembrar que o Senhor quer estar cada dia mais nascendo e crescendo no nosso coração. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Gente, hoje é o aniversário dos bebês de Coelha e de Gilson, né? Vamos cantar um